Boa noite. Que bom que você está aqui. Mesmo com essa chuva que deu, você teve ânimo, persistiu, está aqui. E eu sei que a sua vinda não foi em vão. O Senhor vai falar com você essa noite. Então abra o seu coração para que você não perca nada do que Ele vai falar com você. Fique atento, fique ligado em Deus. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos juntos adorar ao Senhor esta noite, de todo o nosso coração. Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. No tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Nós te adoramos essa noite, com essa concessão, Pai, de abrir mão das nossas vontades, de abrir mão do nosso eu, e para que o Senhor possa agir em nós. Liberta-nos, ó Pai, das coisas desse mundo. Liberta-nos, ó Pai. Nós desejamos. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito
que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Oh, esse é o nosso lema, Pai. Que a vitória do nosso espírito seja uma realidade. Oh, porque nós estamos do lado do leão que é todo poderoso. Meu irmão, nunca pense que você não vai conseguir derrotar a sua carne, porque todos nós pecamos, mas o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. É Ele que batalha por você, é Ele que te ajuda nessa caminhada, é Ele que te entende. Não se renda diante do pecado, se renda diante do leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso. Mas para isso, você precisa estar com seu coração aberto. Então que as portas do seu coração estejam escancaradas, para que o Rei da Glória entre, para que o Rei da Glória faça morada, em nome de Jesus.
Todo-Poderoso. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Gostei desse leão. Apocalipse 5:5 diz: eis que o leão da tribo de Judá abriu o selo para que nós possamos adentrar ao trono de graça. Talvez você não entenda muitas vezes quando nós cantamos: quem é o leão da tribo de Judá? Esse leão da tribo de Judá é aquele que venceu todas as suas guerras, é aquele que morreu na cruz pela sua vida, é aquele que te trouxe aqui essa noite e que tem uma palavra, algo novo para a sua vida, algo diferente, algo que você nunca imaginou. Talvez hoje Deus vai falar com você. Esse leão da tribo de Judá, amém? Vira para o teu irmão aí e fala assim: ó, o leão da tribo de Judá está com você. Seja bem-vindo aqui nesse lugar. Não precisa rugir, gente, é só para falar que ele é o leão da tribo de Judá. Vamos lá. Gente, pastor Denis não chegou ainda de viagem, mas eu estou aqui tentando fazer a vez dele. É claro que isso é impossível, mas vou tentar fazer da melhor maneira, tá bom? Logo ele chega, no final de semana ele vai estar aqui, nós podemos estar todos juntos também. Ele, Guilherme, Tiago, todo mundo que foi lá para um congresso, ele foi ser ministrado num congresso em Campinas. Visitantes de primeira vez que estão aqui esta noite, você é muito bem-vindo nesse lugar. Esse lugar é a nossa casa, onde nós nos sentimos bem, onde nós conversamos com as pessoas, conversas sadias, onde nós desfrutamos da presença do Senhor. Então, esta noite, se você é um visitante, se você nunca entrou aqui nesta igreja, nunca frequentou uma igreja evangélica, você é muito bem-vindo aqui. Venha outras vezes. E se você está aqui hoje, nós queremos honrar a sua vida. Ao final do culto, se você quiser, você pode passar lá no balcão de informações. Você vai receber um presente especial que a nossa igreja preparou para você. E eu tenho certeza que falará ao seu coração este presente, tá bom? Próximo aviso: a escola iMusic tem algumas informações. Pessoal, o que é um curso de metais? Eu falei isso esses dias, as pessoas não entenderam muito bem. O que é um curso de metais? Você que tem o desejo de tocar saxofone, trompete, flauta, instrumentos de sopro, e você não tinha um professor, não fez uma aula, mas sempre tem vontade de fazer. Essa é a sua aula, é a sua hora. Essa aula vai acontecer, vai ter uma reunião com o professor Nata, no sábado, às 10 horas da manhã. Esse professor, ele é uma pessoa fantástica. O Elias está aqui, ele pode falar melhor do que eu. É um professor renomado, tem bagagem, e que gratidão nós teremos, nós receberemos ele aqui na nossa comunidade. Ele vai vir aqui dar aula para os alunos. Então nós estamos formando uma turma para o curso de metais. A escola iMusic, ela tem vários cursos, e esse ano nós vamos implantar este curso de metais. Se você não deu o seu nome, mas você gostaria de tentar aprender esse instrumento, que você venha no sábado, converse com o professor Bruno, que é o coordenador da escola iMusic, que nós vamos ter maiores informações, o valor disso, os dias que serão dadas essas aulas. Então, tudo isso está sendo preparado para você, que está sentadinho aí e que às vezes tem um dom que Deus deu só para você, precisa simplesmente dar um passo de fé. Vem no sábado às 10 da manhã. Outro aviso a respeito do coral. O coral retornará aos seus ensaios no dia 27/2, uma quinta-feira, às 7 da noite. O professor Bruno pede a presença de todos. Nós mudamos os dias, às vezes os horários, para melhor atender a todos os coralistas. Então, não perca, 27/2, quinta-feira, às 7 horas da noite. Venha para os próximos ensaios que vão começar aí as cantatas, precisamos que vocês retornem. Um aviso muito importante agora. Vira para a pessoa do seu lado. Eu sei que é chato fazer isso, eu não gosto de fazer muito isso, mas nós estamos em poucas pessoas, então fica mais fácil. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: não vai dormir no carnaval. Chega de dormir. Se tiver com chuva ou com sol, nós estaremos aqui todos os dias para a Conferência Despertai, 22 a 25 de fevereiro. Nós temos algo marcante que vai acontecer aqui, algo sobrenatural, algo que nasceu no coração do Senhor.
essa conferência foi algo despertado no coração de Deus, primeiramente, para depois nós abordarmos todas as questões que nós teremos aqui, todas as ministrações. Teremos pessoas aqui tementes ao Senhor. São pessoas diferentes, Vanessa. Que dia que o pastor Rubens vai falar? Que dia que o pastor Diogo, da Igreja Bola de Neve de Londrina, vai estar aqui? Não sei. Não vou falar. Puxa vida, Vanessa, por que não? Porque é surpresa. O dia em que você vier aqui, eu tenho plena certeza, o Senhor vai falar com o seu coração. Abre o seu entendimento, abre o seu coração, não fica em casa dormindo no feriado, não fica assistindo TV que não vai te edificar em nada, nem série. Vem para cá que nós teremos um momento especial para todas as idades. É só para os adultos? É só para os adolescentes? Não. É para todas as redes, adolescentes, jovens, crianças, também teremos ministrações nos cultinhos, adultos, homens, mulheres, todos nós estaremos aqui, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda à noite, terça à noite. Se Deus não falar com você nesses 4 dias, você me procura. Alguma coisa está de errado na sua vida, ou na minha. Mas eu quero que você venha com o seu coração aberto, porque nós estamos com muitas expectativas nessa conferência. Nos consagramos, equipe de intercessão jejuou. Eu tenho certeza que algo novo vai acontecer na nossa cidade através dessa conferência. Por quê? Porque os nossos corações estão abertos, nós estamos vivendo, o avivamento do Senhor está aqui, bem pertinho de nós. Por isso que nós não temos tempo a perder. Nós temos que vir à casa do Senhor para sermos edificados pela sua palavra. Amém? Posso contar com você aqui sábado à noite? Amém. Amém? Tá fraco, hein? Outra coisa, vamos aos nossos dízimos e ofertas, e aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que é isso, gente? Isso é você ofertar, dizimar com o seu coração tranquilo, em paz, com alegria para o Senhor. Não adianta nada você vir aqui na frente, ofertar ou dizimar, se o seu coração não estiver em paz com isso. Se você traz às vezes a sua oferta aqui, mas com um pesar, com um jugo, puxa, vai fazer falta na minha casa esse dinheiro. Não traga, querido, não traga. Traga o dízimo e a oferta ao Senhor com o coração alegre, entendendo a primícia do Senhor. Nós entregamos primeiro para o Senhor, as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso é um princípio. Quando Paulo fala a respeito disso nessa carta de Coríntios, ele vai falar o seguinte: havia algo contratual. Um ano antes, ele passou nessa igreja de Corinto e falou assim, alguns irmãos de determinada região da Judéia vão precisar da oferta de vocês. Daqui a um ano, eu vou mandar uma comitiva de representantes nessa igreja, e essa igreja estará ofertando para esses que estão necessitados. E aí Paulo escreve assim, mas dá com alegria, com generosidade, não dá com pesar. Por quê? Porque ele queria que as pessoas ofertassem, não porque ele falou isso. Ele deu uma direção um ano antes disso com essa igreja. Ele queria que as pessoas ofertassem como algo natural, nada coercitivo, nada que traga pesar, nada que traga culpa, nada que traga indiferença. Ele queria trazer o princípio da generosidade para esse povo. E que isso possa falar no nosso coração essa noite. Esse princípio de generosidade possa trazer para nós uma reflexão. Quando nós ofertamos, por que nós ofertamos? Por que nós dizimamos? Para que o reino do Senhor cresça, para que pessoas sejam salvas, não simplesmente porque o pastor ministra a respeito disso, não porque a igreja tem um dogma a respeito disso. Você traz seus dízimos e as suas ofertas, as outras coisas vos serão acrescentadas no nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa estar abençoando todas as pessoas aqui, Pai, que vão dizimar, que vão ofertar,
que a tua graça esteja sobre eles, e que nada falte no lar dessas pessoas, Deus, que estão dando as primícias do Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, essas pessoas, essas famílias possam ser abastecidas pela sua presença, pelo dom que vem do Senhor, por tudo aquilo que às vezes nós nem reconhecemos, mas o Senhor faz por nós quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós tememos a sua palavra, quando nós trazemos com alegria no teu altar. Abençoa o seu povo em nome de Jesus. Amém?
Amém. Gostaria de chamar a equipe de intercessão à frente, facilitadores das crianças. Vamos lá, criançada. Isso. Intercessores. Amém. Se tiver alguma criança aqui que não se sente confortável ainda lá na salinha, se a mamãe quiser ir junto, tá? Pode ir, ficar um pouquinho lá com elas. Isso, divisão pelos anos. Podem ir, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Quem está na campanha 2, 3 e 4, podem vir à frente, no nome de Jesus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra você. Preparado pra mim. Por ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar,
entregamos totalmente, Pai. Nós somos dependentes da Tua presença, porque a nossa vida não vale a pena se não for na Tua presença, se não for com o Senhor do nosso lado. Nós declaramos que nos rendemos aos Teus pés e declaramos para todo mundo ouvir que o Senhor é aquilo que nós precisamos, o Senhor é aquilo que nós desejamos. Em nome de Jesus, ouve o nosso clamor esta noite. Transforma-nos, ó Deus. Usa-nos, Pai, e sonda o nosso coração. Molda o nosso caráter. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se assentar. Amém. Meus irmãos, graça e paz, amém? Um somzinho de chuva gostoso, né? Desde as 5 horas está acompanhando esse. Deu uma tromba d'água e agora vem essa chuva agora para dar uma acalmada. A terra estava precisando, a terra estava seca. Eu acredito que chuva é sinal de bênção, amém? Chuva não é sinal de destruição, chuva é sinal de bênção para o nosso coração. Acredito que essa chuva também representa o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida e que Ele possa derramar muitas coisas para você essa noite, muitas coisas ao seu coração, amém? Semana passada o pastor trouxe uma palavra de Deus para o nosso coração a respeito da renovação da nossa mente. Então, Deus falando um pouco ao meu coração, eu pude entender que é uma atitude interior. Quando eu e você renovamos a nossa mente, significa que nós temos uma atitude interior dentro de nós. Eu e você, acho que está dando um pouco de sobra aí, Vinícius, de caso do retorno aqui. E eu e você temos uma atitude interior, e essa atitude interior, ela requer de nós uma atitude exterior. E é o que nós vamos conversar um pouco hoje, a respeito da atitude interior e atitude exterior. Semana passada o pastor usou o livro de Romanos, versículo 2 do capítulo 12, que diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas hoje nós vamos conversar um pouco dessas atitudes exteriores, porque toda atitude interior, toda mudança de mente, também traz para nós uma mudança de hábito, uma mudança da nossa rotina, uma mudança nas nossas atitudes. Porque se eu e você mudamos a nossa mente, significa que nós desprogramamos tudo o que nós pensávamos antes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de receber uma informação, a nossa maneira de assimilar as coisas que este mundo traz para nós, e agora nós devemos também mudar o nosso exterior, as nossas atitudes. Então, hoje nós vamos estar conversando a respeito de uma nova direção para as nossas atitudes. E quando eu falo atitude, é o seu dia a dia, o seu fazer, o seu relacionar, o seu estar em prática, colocar em prática algo, ou seja, a nossa prática, uma nova direção sobre o nosso modo de viver, não só de pensar, porque o de pensar nós conversamos semana passada, e hoje nós vamos entender que isso tem que mudar a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de agir, e para isso nós vamos usar um texto muito interessante, que se encontra em Efésios 5, do versículo 15 até o versículo 20, que diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós lemos esse texto, para que nós possamos viver de uma maneira que reflita aquilo que nós mudamos interiormente dos nossos pensamentos, nós devemos entender que nossas atitudes têm que ser atitudes de uma pessoa sábia. Nossas atitudes têm que ser de pessoas sábias, ou seja, que estão vivendo de uma maneira diferente àquela que o mundo coloca em nossa mente. Por quê? A nossa mente foi renovada.
Semana passada nós entendemos que a nossa mente foi renovada, então agora eu já não ajo sem sabedoria, mas a minha atitude é uma atitude de uma pessoa sábia. E nesse texto nós vamos encontrar 5 atitudes que caracterizam uma pessoa sábia. Ou seja, se você se comunicar com alguma dessas atitudes, legal, muito bom. Mas às vezes, se nós não nos comunicarmos com alguma dessas atitudes que nós vamos aprender aqui essa noite, que esse texto nos ensina, significa que nós devemos dar uma nova direção para a nossa atitude, porque nós não estamos agindo de uma maneira sábia. Isso é o que Cristo espera de nós, isso é o que Deus espera da sua igreja, uma igreja que anda em sabedoria, uma igreja que renova a sua mente, o seu modo de pensar, e agora coloca em atitudes práticas, e começa a viver aquilo que foi mudado, aquilo que foi configurado. E a primeira atitude que nós vamos conversar tem a ver com o versículo, pode passar fazendo um favor? Com o versículo 16, que diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Então nós vamos conversar aqui a respeito do quê? De sabedoria, ou seja, eu e você somos convocados, nós como igreja somos convocados a vivermos como uma pessoa sábia, e que ao contrário do sábio é o tolo, é um insensato. Ou seja, se nós não caminhamos em perfeita harmonia com uma pessoa sábia, nós automaticamente estamos do outro lado, vivendo como uma pessoa tola, uma pessoa insensata, uma pessoa que não discerne a realidade e não consegue colocar em prática aquilo que Deus já transformou mentalmente, aquilo que Deus já transformou. Ou seja, eu e você, se nós não nos encaixamos na pessoa sábia, automaticamente estamos como pessoa tola. E a pessoa sábia, como nós vimos, ela não perde tempo. Meus irmãos, se a nossa atitude for de uma pessoa sábia, significa que você aproveita bem o seu tempo. Nós acabamos de ver que as pessoas sábias aproveitam ao máximo os seus dias. Eu tenho que te fazer essa pergunta. Quando você escuta essa questão de não perder tempo, você se encaixa como um sábio que não perde tempo entrando em discussões banais, não perde tempo ficando 24 horas conectado com um telefone e esquecendo que existe o mundo externo à sua volta? Você não perde tempo com coisas que vão encher o seu coração e vão encher você de maus hábitos? Ou você vive como um tolo, que se enche de maus hábitos, uma pessoa que em todo tempo, quando você para ver o seu dia, você fala: nossa, hoje eu perdi um tempo danado, fazendo coisas banais, fazendo coisas que não me trouxeram bem nenhum. Eu tenho que te fazer essa pergunta e você precisa refletir, porque afinal, se eu e você somos chamados para que o nosso modo de pensar seja transformado, e a nossa atitude agora seja de uma pessoa sábia, você precisa pensar dessa maneira: você está perdendo tempo ou não? Hoje a maneira com que você vive, a maneira como que você tem agido, as suas ações, tudo aquilo que você tem feito, tem demonstrado que você é uma pessoa que perde tempo e vive como uma tola, ou uma pessoa que não perde tempo, mas que aproveita bem o seu dia, tem tudo delineado, você não fica entrando em coisas vãs, você não enche o seu dia de maus hábitos que vão te prender à preguiça, que vão te prender a uma vida inútil, uma vida que não prossegue, uma vida que não dá avanço, uma vida que você nunca sai do seu lugar. Porque se você está com essas características, significa que eu e você, nós estamos desperdiçando o nosso tempo. E automaticamente a nossa atitude não é de uma pessoa que teve uma mente renovada, mas é de um tolo, é de uma pessoa que perde o tempo, é de uma pessoa que fica murmurando da vida 24 horas por dia e esquece de agradecer a Deus. A gente vai perceber isso daqui a pouco nesse texto. Ou seja, se você tem a sua mente renovada, em nome de Jesus nós temos a nossa mente renovada, amém? Nós não podemos perder tempo, nós não devemos ficar fazendo coisas que nos tiram a concentração, que nos tirem o nosso foco do principal, que é viver para Cristo. Ou seja, a pessoa que não perde tempo é aquela, se ela está lavando a roupa da sua casa, amém, ela está em total adoração a Deus. Se ela está fazendo uma planilha no seu emprego, se ela está atendendo alguém no seu balcão, se ela está fazendo qualquer coisa, ela está fazendo tudo para a glória de Deus. Em tudo ela externaliza a vontade de Deus, em tudo as pessoas olham para ela e veem o quê? Vem Cristo. Porque o tolo, ele não perde tempo em demonstrar Cristo na vida dele. O sábio, o tolo perde muito tempo, mas o sábio, quem que a gente vê como uma pessoa sábia, um grande exemplo para nós, era Cristo. Cristo, em todas as suas atitudes, ele não perdia tempo.
Muito pelo contrário, ele aproveitava em todo tempo, em todo momento, ele expressava o reino de Deus. Ele não se deixava levar por conversas vãs, ele não se deixava ser levado para conversa de amiguinhos que te levam para o bar, para tentar destruir o seu casamento ao invés de te ajudar, de mulheres que fofocam com você a respeito de quando o casamento dela está indo por água abaixo e quer levar você junto com ela. Ou seja, o tolo entra nessas discussões, a pessoa sábia não. A pessoa sábia anda como Cristo andou, em integridade, em todo momento demonstrando que as suas atitudes não tem a ver conosco, mas tem a ver com Cristo, que é maior acima de todas as coisas. O mesmo Cristo que renovou a nossa mente, hoje ele é expressado num ato de amor, num bom atendimento, num bom relacionamento, num bom resolver de situações. Ou seja, meu irmão, minha irmã, se nós essa noite nos encaixamos no tolo, nós precisamos aproveitar mais o nosso tempo. Nós precisamos aproveitar ao máximo o nosso tempo, ao máximo. Em todos os momentos estarmos conectados com aquele que nos criou, que é Deus, estarmos completamente entregues à vontade dEle, dia após dia, noite após noite. Não perca tempo. Se você está perdendo tempo, se sua vida não está refletindo Cristo em todos os momentos, cuidado, você está encaixado na lista dos tolos. E isso é uma verdade que a gente precisa apresentar, porque essa verdade confrontou meu coração. Quantas das vezes eu perdi tempo? Quantas das vezes eu olhei para o meu dia e falei, meu Deus, o que eu fiz hoje? E quando eu cheguei no final do dia, eu nem lembrei que meu Deus existia, eu só lembrei dele quando eu estava prestes a dormir na minha cama. E quando eu olho para as minhas atitudes, eu vi o quanto de tempo eu perdi, não estando com ele, não conversando com ele, não sendo um agente de transformação. Por isso, meu irmão, minha irmã, que Deus possa acender uma anteninha no seu coração essa noite, para que nós não venhamos mais perder tempo. E a próxima característica a gente vai encontrar no versículo 17, que diz assim: não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. E aonde que isso se encaixa na nossa lista? Vamos ver, a nossa listinha continua, porque o sábio ele procura fazer a vontade de Deus, o tolo prefere fazer a sua própria vontade. Entendam que isso daqui é uma estradinha, que uma coisa se interliga à outra. Ou seja, se você está perdendo tempo no seu dia, automaticamente você está escutando a voz do seu coração, mas não está escutando a voz do seu Deus. Porque o sábio, em todo momento, ele procura fazer a vontade de Deus. Imagine, a maior alegria que alguém pode ter na vida, meus irmãos, é quando entende o seu propósito. Uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida foi quando Deus me mostrou o meu propósito neste mundo. Foi quando Deus alinhou meu coração com o coração dele. Porque agora eu sei que eu estou aqui para fazer a vontade dele e não para fazer as minhas próprias vontades. Imagine você chegando no céu e pensando, quanto tempo eu perdi porque eu estava fazendo a minha própria vontade. Domingo eu falei de um versículo muito interessante, que está em Jeremias 17, versículo 9, que o nosso coração ele é enganoso. Ou seja, quando você faz a sua própria vontade, você faz aquilo que o seu coração manda, aquilo que as suas emoções pedem, e você começa a viver no carpe diem. Faça, aproveite ao máximo aquilo que você tanto almeja. Meus irmãos, tolice é aquele que acha que a sua própria vontade é a melhor que tem. Tolos somos nós que acreditamos que nós podemos levar as nossas atitudes para qualquer lugar, que isso é o melhor para nós. Sábio é aquele que entende que em todo momento ele deve procurar fazer a vontade de Deus. E automaticamente, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós não perdemos tempo. Ele não deixa que eu e você entramos num ciclo em que parece que o nosso tempo está sendo usado, está sendo gasto de maneira errada. Mas quando eu e você entendemos que nós estamos aqui para fazer a vontade e procuramos dia após dia fazermos a vontade de Deus, automaticamente nosso coração se enche de alegria e nós vemos que nós não estamos perdendo tempo, mas nós estamos investindo um tempo. Nós estamos investindo tempo em relacionamento. Nós estamos investindo tempo em cuidar daquela pessoa que aparenta ser tão defeituosa ao seu lado. Mas quando você entende que você está aí para fazer a vontade de Deus, você descobre que você é mais defeituoso ou mais defeituosa que ela ainda. E você entende que a vontade de Deus para a sua vida é cuidar dela, é andar ao lado dela, é conversar com ela, é ser ouvido para ela, é ser uma pessoa que vai abraçá-la em todos os momentos, é ser um bom patrão, é ser um bom funcionário. Mas meu patrão não aumentou meu salário, tá. Meu irmão, faça a vontade de Deus para a sua vida. Não se preocupe,
Porque se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Entenda isso, quando nós buscamos a vontade de Deus, o que nós estamos fazendo? Deixando com que tudo esteja na mão do Rei, na mão daquele que nos criou. Ou seja, você está agindo de maneira sábia. O próprio Cristo falou: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. Ou seja, ele sabia que se ele quisesse estalar os dedos, muitas coisas poderiam acontecer, mas ele não estava aqui para isso. Jesus é um exemplo de sabedoria para nós. Sejamos assim também, fazer a vontade daquele que te enviou. Alguém te trouxe aqui essa noite, deixa eu te falar, não foi essa pessoa do seu lado, foi o Espírito Santo que usou essa pessoa do seu lado, foi Deus que quis que você estivesse aqui essa noite, com chuva, com sol, não importa, você estaria aqui hoje, para escutar que você precisa se atentar, meu irmão, e minha irmã, que nós estamos perdendo tempo, em não fazer a vontade de Deus. E a próxima característica de um sábio, aquele que coloca sob nova direção a sua vida e as suas atitudes é: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. E aqui nós vemos na nossa listinha que o sábio é aquele que se enche do Espírito, e o tolo é aquele que se enche das coisas desta vida. Vamos aqui ampliar um pouco. Ali estava escrito apenas o vinho, mas vamos ampliar um pouco. Sabe? E ali tem um controlinho desenhado. Por quê? Quando eu e você nos enchemos do Espírito Santo de Deus em nossa vida, já não temos mais o controle dela. Quem controla é Deus. Quem controla é o Espírito. Quem controla é o Espírito Santo. Quem controla as suas atitudes, quem controla a sua fala, quem controla os seus pensamentos, quem controla tudo aquilo que você vai fazer ou um dia fará, é o Espírito Santo de Deus. Mas o tolo é aquele que se embriaga com o vinho. E nós precisamos também bater nessa tecla do vinho aqui nessa cidade, meus irmãos. Nós temos algo aqui terrível, que é a bebida. A bebida destrói, corrompe, corrói as famílias dessa cidade. Como é terrível o quanto que a bebida tem destruído lares nessa cidade, o quanto a bebida tem destruído famílias, tem destruído esposos, tem destruído esposas, porque não é só homem, mulheres também. Mulheres têm se envolvido nessa vida e têm se retardado, têm se lesado, têm ficado para trás, porque tem um médico que ele disse isso em um dos estudos que eu fiz hoje, que o álcool é um dos maiores depressivos da farmacologia, é isso, você que é farmacêutica, da farmacologia, o álcool é um dos maiores princípios de depressão. Ou seja, isso que você está tomando, meu irmão, agora eu quero falar especificamente do vinho, ele tira o seu controle. O álcool tira o seu controle, você se torna uma pessoa agressiva, você se torna fora de si, você perde o controle da sua vida. Mas, se você é uma pessoa sábia, o que enche o teu coração é o Espírito Santo. E quem tira o controle de você não é mais o álcool. Você não se torna mais uma pessoa agressiva, você não se torna uma pessoa mais irada, uma pessoa depressiva, uma pessoa deprimente, mas você se torna a pessoa mais feliz deste mundo com o Espírito Santo. Então, meu irmão, troca. Minha irmã, troca aquela saidinha do fim de semana para orar na tua casa, para fazer uma devocional, para procurar ajuda, para que aquilo verdadeiro, a verdadeira alegria possa te encher, para que a verdadeira alegria possa te preencher e tomar o controle da sua vida. E o mais interessante, olha só, o álcool tira completamente o seu controle. Quando nós estamos em estado de embriaguez, nós não temos mais controle de nada. As nossas ações já não fazem mais sentido, você já não se lembra o que aconteceu no outro dia. Mas olha que interessante, quando o Espírito Santo te controla, qual que é um dos frutos do Espírito? Domínio próprio. Ele tira o seu controle para te dar um autocontrole. Ele tira o seu controle para que cada ação tua seja controlada, para que você consiga dominar os prazeres da sua carne, para que você consiga dominar os prazeres deste mundo que vem sobre você. Então, meu irmão, minha irmã, essa noite, se você tem se enchido com as coisas dessa vida, o dinheiro, a ganância, o poder, a popularidade, o ganhar acima de todas as coisas, se você tem se enchido disso, isso tem tirado o controle da sua vida. Mas só que você tem tirado esse controle e jogado para o lado, jogado na mão de amigos, jogado na mão de mesas de bar, jogado na mão de poderes, jogado na mão de dinheiro, e o seu controle fica jogado de lado e a sua vida fica completamente descontrolada. Mas, se a nossa atitude for de uma pessoa sábia, nós negamos todas essas coisas e procuramos o Espírito Santo de Deus para que Ele nos enche, e para que então nós tenhamos controle sobre a nossa vida, não um controle
que nós podemos designar todas as coisas, mas o controle que foi dado por Ele, através do seu fruto. Mas a nossa lista continua, e no versículo 19 diz: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Meus irmãos, o sábio, quando ele exerce essa atitude, na nossa listinha ele entra com o quê? Vamos dar uma olhada: coração cheio da palavra de Deus. Quando eu e você agimos com sabedoria, não perdendo o nosso tempo, fazendo a vontade de Deus, se enchendo do Espírito Santo, o nosso coração ele é tomado pela palavra de Deus. Mas se nós não estamos agindo de maneira sábia, o nosso coração está vazio. E ali acabei copiando sem querer. Ele está completamente vazio. O tolo está vazio. O tolo anda vazio. O tolo ele aparenta estar cheio, mas o tolo é aquele que tem um buraquinho bem no cantinho assim. E você já tentou encher uma garrafa furada? O que acontece com ela? Ela nunca vai ficar cheia. Ela sempre vai estar esvaziando. Ou seja, o tolo é aquele que acha que é capaz de preencher um vazio que somente Deus pode preencher, que somente a palavra de Deus pode preencher. E nós temos buscado se encher de coisas dessa vida que tem nos deixado vazio. Mas, quando nós olhamos para Cristo, nós nos lembramos de uma coisa: por que ele era cheio da palavra de Deus? Olha só que interessante, quando Cristo estava sendo crucificado naquela cruz, ele disse: meu Deus, por que me desamparastes? Quando Jesus estava sendo colocado em um momento de pressão, ou seja, vamos andar lado a lado aí, quando nós estamos em um momento de pressão, Jesus não estava murmurando, Jesus estava declarando Salmos 22:1. meu Deus, por que me desamparaste? Jesus, no momento de maior aflição, sendo morto, sendo esmagado, sendo espremido, o que saiu da boca dele? Palavra de Deus. Mas, se alguém te espremer hoje, se a vida chegar com uma tormenta e te colocar contra a parede, porque essa hora chega, ela vai encontrar um corpo vazio, fácil de ser quebrado, fácil de sair voando por aí como uma bexiga quando você estoura ela, ou quando a vida vier te colocar contra a parede, ela vai escutar de você uma autoridade dada pela palavra de Deus. O que ela vai encontrar? O que as pessoas ao seu lado vão perceber quando você estiver passando por um momento de dificuldade? Elas vão perceber que você é uma pessoa vazia e esteve andando de maneira tola até agora, ou elas vão perceber que você é uma pessoa sábia, que em todo momento a palavra de Deus te preencheu. Meus irmãos, Cristo novamente, porque Ele é o nosso maior exemplo. Quando Ele estava no deserto sendo tentado pelo diabo, em todos os momentos, Ele ia contra a palavra do diabo dizendo: as Escrituras dizem, mas a palavra de Deus diz. Ou seja, em todos os momentos, o que saía da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, estava dentro do seu coração enraizado, que era a palavra de Deus, que era a palavra que salva, que era uma palavra que redime, que é uma palavra que traz alegria, que traz força, que traz paciência, que traz paz. Quando a vida nos pressiona, o que sai de nós? Meu Deus, por que me desamparastes? Então nós estamos aqui cantando com o nosso coração cheio da palavra de Deus, ou quando as tempestades, quando a pressão chegar, o que vai sair de nós não é nada, porque nós estamos vazios. De que maneira nós estamos vivendo, meus irmãos? Mas tem uma última característica: por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, o sábio é uma pessoa que enche o seu lábio de gratidão. Consegue entender, meus irmãos, que não tem como ser um sem ser o outro? Como você vai ser uma pessoa grata se você não está sendo alimentado pela palavra que traz gratidão, conforto, paz e descanso ao seu coração? Como que você vai ser alimentado disso se você não busca o Espírito Santo que te dá a revelação da palavra? Como que você vai ter a revelação do Espírito Santo se você não faz a vontade de Deus, se você não busca conhecê-lo, se você não ora? E como você vai fazer a vontade de Deus se, além de você não buscar e não orar, você está perdendo o seu tempo? Entenda que não é fazer um e deixar o outro. Não, eu já estou bom nisso, esquece, deixa ele de canto. Não, meus irmãos,
A pessoa sábia é aquela que faz a vontade de Deus, porque não perde o seu tempo, porque se enche do Espírito Santo, porque tem uma leitura diária da palavra, se alimenta de coisas necessárias, de coisas úteis, para que no final o seu coração se encha de gratidão. O sábio é isso. Se as nossas atitudes não estarem sob uma nova direção, que é a direção que Deus tem para me dar, que é a direção que Deus tem para te dar, se as nossas atitudes não forem permeadas por isso, eu arrisco a dizer que nós estamos sendo falhos, porque eu acredito que o nosso Deus não falha em renovar nossa mente, mas nós falhamos em colocar isso em prática. Tiago 2,26 diz que a fé sem obras é vazia, é morta. E aqui eu não estou falando que você tem que fazer para conquistar, mas porque Jesus te alcançou, e você tem respondido a esse amor, você tem respondido a esse Cristo, você tem respondido a mudança de mente sua, agindo como um sábio, aí eu posso dizer que a sua fé não é morta, meu irmão, mas a tua fé é viva. Mas, se nós temos respondido ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, como um tolo, eu arrisco a dizer que você ainda não entendeu nada, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, mas Ele precisa que você entenda isso. Ele deseja trazer essa palavra ao seu coração. Ele precisa trazer essa palavra ao seu coração essa noite, e você precisa abrir o seu coração, porque é fácil dizer e levantar a mão para falar que você deseja renovar a sua mente. Eu não estou dentro da sua mente, as pessoas ao seu lado não sabem o que você está pensando, mas é impossível a sua mente não ser renovada se nós não colocarmos a sabedoria de Deus nas nossas atitudes. Quer saber se uma pessoa renovou sua mente? Olhe suas atitudes. Quer saber se você tem renovado a sua mente? Pare e reflita agora um pouco nas suas atitudes. Pense, você tem agido como um tolo ou como um sábio? Porque é fácil agora também chegar e falar para vocês que o sábio e o tolo agem dessas maneiras, sem trazer algo para vocês praticarem. Existe algo que Cristo tem nos ensinado e tem nos instruído a fazer dia após dia, para que possamos andar em sabedoria e não debaixo da tolice. E o sábio, o que ele pratica? Ele tira das suas coisas, da sua vida, coisas que fazem ele perder tempo. Quando eu falei que você tem perdido tempo, o que tem feito você perder tempo? Talvez são horas em redes sociais, talvez é tempo sem conversar com a sua esposa, sem conversar com o seu marido, sem conversar com os seus filhos, sem conversar com os seus pais, sem sequer saber quem está sentado do seu lado. Você sabe quem está sentado do seu lado aí? Mas agora eu quero saber, será que você conhece ela de verdade? Será que você conhece ele de verdade? Quanto tempo você tem perdido? Quanto tempo você tem gastado em coisas vãs, em coisas inúteis, e tem agido debaixo da tolice e não debaixo da sabedoria? Uma nova direção para as nossas atitudes começa quando nós tiramos da nossa vida tudo aquilo que faz com que nós perdamos tempo. Talvez seja horas e horas em redes sociais. Talvez seja retirar aquele sábado à tarde que você vai para o bar. Irmão, vai jogar bola, o pessoal da igreja joga um rachão à tarde lá. Às vezes o sol é meio quente, mas é bom que você queima uma gordurinha, você fica, com a saúde em dia. Mas abandona essa mesa de bar, meu irmão. Sai dessa vida. Você tem gastado tempo inútil. Você tem gastado e dado tempo para pessoas que não querem ver o seu bem. Parece que elas querem, mas entra no primeiro problema. Entra na primeira dificuldade. Entra no problema financeiro, que daí você não vai poder mais pagar a rodada dos seus amigos para ver se eles são seus amigos agora. Entra para você ver. Depois a gente conversa. E você, mulher, que ama falar do casamento daquela, mas nem sequer tem olhado para o seu. Porque afinal você vai em lugares onde a vida do outro é mais importante que a presença de Deus. O que tem feito nós perdermos tempo? O que tem feito você, jovem adolescente, perder tempo? Talvez é madrugadas acordado, ansioso porque não sabe se vai dar certo o emprego, se vai dar certo, se você fez ou não aquilo da maneira correta, se as suas atitudes estão ou não agradando a Deus. Descansa, ande de maneira sábia, tire coisas da sua vida que tem feito você perder tempo. Mas, não é só isso. Ore, simples, orar. Conversar com o teu Criador. Quando você vai levar um carro numa manutenção,
você fica muito mais seguro quando você leva no seu próprio fabricante. Você tem mais segurança quando alguém te fala que aquele carro está com problema, ou quando você olha no manual e vê o problema? Quando você olha no manual, quando você leva no fabricante. Quem que vai poder te dar resposta para a tua vida? Aquele que te criou. E quem que te criou? Não foi apenas seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, mas foi seu Deus. Ele está lá no céu, parece que ele está tão longe, mas ele está perto. Tem um carinha dentro de você que se chama Espírito Santo, que te conecta com o coração do Pai. Ora. Tem gastado 4 minutos? Gaste 8. Tem gastado 1 minuto? Gaste 10. Tem gastado 1 hora? Gaste o dia inteiro. Tenha uma vida de oração. Entenda que não é apenas tirar um tempo do seu dia, ajoelhar. Isso é importante, tirar um tempo do seu dia para você descansar e escutar a voz de Deus. Isso é importante. Mas mais importante do que isso é uma vida de oração. É uma vida conectada com Cristo. Quando você acorda, a ponto de você dar bom dia para o Espírito Santo. E quando você dormir, boa noite, Espírito Santo. É uma vida de oração, uma vida sensível, uma vida com coração vulnerável. Talvez nós achamos que a pessoa sábia é aquela que sabe de todas as coisas. Deixa eu te contar um segredinho. As pessoas mais sábias é aquelas que oram. É aquelas que escutam a vontade e a verdade que vem do Criador dos céus, da terra, de todo esse mundo que a gente vê aqui. A pessoa mais sábia é aquela que se rejeita, se submete e está debaixo da vontade que a criou, através da oração. Mas leia a Bíblia também. Só orar? Como você vai orar para alguém que você não conhece? Onde você se relaciona com Deus através da sua palavra? A palavra dele é como uma espada de 2 gumes, que te corta e ela mesmo fala ao teu coração. Ela penetra em você. A palavra de Deus é o alimento da pessoa sábia. Da mesma forma que um atleta precisa se alimentar muito bem para suas competições, um bom discípulo de Cristo, uma pessoa sábia, se alimenta diariamente da palavra de Deus. E não é difícil. 4 minutos é a média que uma pessoa gasta para ler um capítulo da Bíblia por dia. O que é 4 minutos do seu dia? Ao invés de acordar às 7 horas, acorda às 6h50, joga uma aguinha no rosto, dá aquela acordada assim e leia. O que é 4 minutos do seu dia, perante toda a eternidade que você tem pela sua vida e pelo resto da sua vida? Meu irmão, uma pessoa sábia, ela sabe onde procurar o alimento. E ela não fica procurando neste mundo, mas ela vai na palavra de Deus que é viva e eficaz. Você pode ler o mesmo versículo hoje, ele vai falar ao seu coração alguma coisa. Amanhã, se você ler de novo, Deus vai falar outra coisa ao seu coração, porque ela é viva. Ela se transforma. Ela fala ao nosso coração, ela mexe com aquilo que nós somos, ela mexe com as nossas estruturas, ela abala aquele nosso ser que nós somos tão rígidos às vezes. Leia a palavra de Deus, se alimente como uma pessoa sábia se alimenta. Faça uma lista de gratidão. Pior coisa que uma pessoa é porque muita gente reclama, né, daquelas pessoas que já acordam sorrindo, agradecendo a Deus pelo beija-flor que passou na janela. Deixa eu te falar, tem uma coisa que é pior que isso. É a pessoa que murmura. Nossa, choveu. Ah, meu Deus. Ah, veio, acabou com tudo. Foi água para todo lugar, folha, barro, nossa. Aí amanhã, tá aquele sol padrão Sertanópolis, 40 graus no centro, você joga um ovo, 5 minutos, você vira do outro lado, tá pronto. A pessoa tá lá, mas não chove nessa cidade, pelo amor de Deus, eu não vejo mais chuva, a terra seca, olha isso aqui. Meu irmão, para de murmurar, agradeça, faz assim, ó. Sabe o que significa? Você está vivo. Você já parou para agradecer a Deus porque você está vivo hoje? Você já parou para agradecer a Deus porque você pode fazer isso? Você já parou para agradecer a Deus que você está vindo em uma igreja, em um país que te dá liberdade para você frequentar uma igreja evangélica e professar o nome de Cristo? Você já agradeceu a Deus por isso? Você já agradeceu que por mais que seu carrinho, 1999, 250 mil quilômetros rodado, está andando ainda? Você já agradeceu a Deus por isso? Você já agradeceu a Deus porque Ele permitiu que você hoje acordasse cedo, fizesse café para os seus filhos, levasse eles para o colégio, fosse para o seu emprego, que é difícil, que o patrão às vezes dá umas duras em você, que você dá vontade de falar que ele é um abençoado, amado por Deus. Mas você já parou para agradecer que você tem, enquanto muitos não têm? Já parou para agradecer que você tem filhos e muitos hoje estão na fila, não conseguem ter filhos?
não tem essa graça, não tem essa bênção? Você já parou para agradecer que você hoje tem uma casa para dormir? Talvez ela não seja aquela casa dos seus sonhos, a maior de todas, uma mansão nessa cidade grandiosa que é Sertanópolis, mas você tem um lugar para você deitar, descansar e dormir. Você já parou para agradecer a Deus? Agradecer a Deus pelo muito também que Ele tem colocado você, porque é incrível, para pedir, a gente é o primeiro da fila, mas quando Ele entrega, você é o primeiro da fila para agradecer? A gente esquece, e a gente daí começa a murmurar, para querer algo maior ainda, e a gente esquece de agradecer. Meus irmãos, se nós queremos renovar não só a nossa mente, nós devemos entender que nós devemos renovar também as nossas atitudes. Nós precisamos agora colocar em prática. O Ministério de Louvor já pode vir aqui acima também para a gente ministrar. Nós devemos colocar em prática e viver em sabedoria, andar de maneira sábia, se alimentar com os alimentos do sábio, ter as mesmas atitudes que uma pessoa sábia teve. O maior exemplo nosso é Cristo. Cristo, no final do Sermão do Monte, Ele disse assim: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como um sábio, é como uma pessoa prudente, é como uma pessoa sensata, centrada, é como uma pessoa que tem um foco e ela constrói e edifica a sua casa sobre a rocha. Mas o tolo é aquele que constrói a sua casa na areia, e esse é aquele que não ouve as minhas palavras, ou ouve, mas não as pratica. O segredo não está em apenas ouvir muitos têm acesso. Talvez se você quiser compartilhar essa palavra pelo YouTube, vai alcançar talvez uma pessoa que você não consiga trazer para a igreja, ela está ouvindo, mas talvez a diferença dela e sua é que, ao ouvir essa palavra, ela vai praticar, enquanto você vai chegar na sua casa e vai murmurar, porque Deus te incomodou que você tem que mudar. Sabia que isso acontece? Estou bravo com Deus porque Deus me incomodou que eu preciso mudar. Irmão, se alegra. Deus está falando no teu coração, Ele te oferece ajuda, Ele te oferece um respaldo, Ele quer caminhar ao seu lado para fazer uma mudança na sua vida. Mas entenda que se você pode estar aqui, terça após terça, domingo após domingo, buscando despertamento, buscando uma nova direção sobre a sua vida, mas se você escuta essas palavras e ao sair daqui, você só escutou e não colocar em prática, você é como um tolo. Porque a sua casa está sobre areia e ela vai desmoronar, e ela vai cair. A enchente vai vir, o vento vai vir, as águas vão bater e vai cair. Tua casa vai cair, irmão. Tua casa vai cair, irmão. Se atente. Mas a minha oração é que saiamos daqui com aquela lista que eu coloquei ali no final, para nós refletirmos e praticarmos. Praticarmos, meus irmãos. Chega de ouvir, ficar no banquinho sentado, recebendo alimento. Paulo disse isso. Já era para vocês estarem comendo alimento sólido, mas eu ainda tenho que ficar dando papinha para vocês. Nós temos agido como bebês espirituais, pessoas que não conseguem assimilar. Fala para um bebê que ele não pode fazer, ele vai fazer. Fala para ele que ele não deve pular, ele vai se jogar. Ele não vai pular, ele vai se jogar. Ele não consegue entender, ele não consegue ainda colocar em prática. Mas eu creio que aqui tem pessoas maduras. Aqui eu creio que tem pessoas que estão abertas ao Espírito Santo, que vão sair daqui com essa palavra e vão colocar em prática. Não vão ser insensatas. Amém? Vamos agir com sabedoria, meus irmãos. Vamos colocar de pé. Eu queria convidar o ministério de intercessão que vem à frente. E nós vamos dar continuidade à nossa campanha. Para você que está na quinta, na sexta e na sétima semana de campanha. Caso você não saiba o que é isso, você que é visitante ou deseja iniciar uma campanha, você vai vir à frente nesse momento. Você pode iniciar uma campanha pela sua vida espiritual, pela sua vida emocional, pela sua família, por saúde financeira dentro do seu lar, para Deus te dar renovo, te dar forças para viver com sabedoria, para não mais viver debaixo da tolice. E nós vamos estar orando com vocês aqui neste momento, quem está na quinta, sexta e sétima semana e que for iniciar. Enquanto isso, a igreja pode continuar adorando a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti
Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui, não foi em vão, mas é para que possamos, Pai, ser ministrados, Pai. O Senhor também tem ministrado o meu coração, o Senhor também tem falado comigo, Pai, que as nossas atitudes possam te revelar. Porque uma pessoa sábia não procura fazer a própria vontade e nem revelar a si mesma, mas a pessoa sábia procura, Pai, fazer a tua vontade e revelar a pessoa de Cristo. Que possamos ter um caráter parecido com o seu, andarmos em sabedoria, conectados com o seu Espírito, dia após dia, nos alimentando da sua palavra, conhecendo mais a ti, conversando mais contigo a respeito das orações, tirando coisas, Pai, da nossa vida que fazem nos perder tempo, Pai. Coloque, Pai, palavras de gratidão no nosso coração e que possamos andar em sabedoria, uma nova direção sobre as nossas atitudes através da sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria para agirmos neste mundo, em nome do seu Filho Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Te dê uma semana maravilhosa. Até semana que vem.